Você já parou para pensar que quase nunca é a mulher que chega e diz com todas as letras: "Eu quero você"? Não, não é assim que funciona. O jogo feminino é mais sutil, mais inteligente, mais psicológico. E é justamente aí que a maioria dos homens tropeça. O cara comum espera um pedido explícito, um convite claro, uma declaração direta. Só que a mulher joga em outro campo. Ela sinaliza, ela testa, ela sugere. E se você não sabe ler esse pedido oculto, você fica perdido. Você vira aquele cara que fica tentando adivinhar, que pergunta demais, que se perde nos sinais, que se sabota. E vou ser reto com você. O pedido que sinaliza o desejo de uma mulher não é verbal. Ele vem camuflado. Ele vem em forma de gesto, olhar, comportamento. E quando você não entende esse código, você perde autoridade. Você se coloca em posição de refém. Agora, pensa comigo. Quantas vezes você já viveu isso? Você sentiu que ela queria. Você percebeu a energia no ar. Mas como não tinha certeza, você hesitou. Você não avançou. E no fim, você mesmo se sabotou. Isso não acontece porque você é burro ou porque ela é complicada. Acontece porque você ainda não entendeu o jogo. O jogo da atração não é sobre palavras, é sobre leitura da realidade invisível. E aqui entra a primeira porrada que você precisa engolir. Mulher não pede. Mulher sinaliza. Quem pede é criança. Quem sinaliza é adulta. E se você não lê o sinal, você continua sendo o menino que espera alguém tomar sua mão e conduzir. Mas deixa eu trazer isso para um nível mais profundo. Porque não é só sobre pegar o jeito. É sobre entender sua própria psique. Carl Jung falava da ânima, a imagem feminina que vive no inconsciente do homem. Essa ânima é poderosa. Ela molda a forma como você enxerga as mulheres. E muitas vezes, ela te faz acreditar que a mulher que você tem na frente precisa agir como a mulher perfeita que está na sua mente. Só que não existe isso. A mulher real não vai te dar o script. Ela vai te dar os sinais. E a sua maturidade como homem está em perceber e agir. Agora, presta atenção. O pedido que sinaliza o desejo de uma mulher nunca é óbvio, porque ele não é sobre ela. Ele é sobre você. Ela não está dizendo, "Me beija agora". Ela está dizendo, "Eu quero ver se você tem coragem de me beijar agora". E essa diferença é brutal, porque no fundo, a mulher não deseja só o beijo. Ela deseja o homem que assume, o homem que lidera, o homem que lê a energia, que interpreta o não dito e que não treme diante disso. Se você vacila, ela perde o tesão. Se você hesita, ela sente fraqueza. E aqui está outra frase que você precisa gravar. A mulher que te tira do sério é apenas um gatilho para uma ferida que já existe dentro de você. Entende o peso disso? O desejo dela não é o problema. O problema é a sua insegurança diante do sinal, sua sombra, aquilo que você reprime, aquilo que você não quer olhar, é o que te impede de agir. E é aí que você precisa ter coragem de encarar o espelho. Porque todo homem carrega uma sombra. Todo homem tem uma parte frágil, carente, que pede validação. E quando você encara uma mulher que sinaliza desejo, é essa parte de você que grita: "Será que é agora? Será que ela vai me rejeitar? Será que eu vou me queimar?" E eu vou te dizer, esse barulho interno é normal. Mas você não pode ser escravo dele. O homem que domina o jogo não é o que não sente medo. É o que age, apesar do medo. É o que não espera a permissão. Você não precisa de mais dicas superficiais. O que você precisa é entender o código por trás do desejo feminino. E esse código é antigo, é instintivo, é arquetípico. Mulheres testam. E sabe por quê? Porque o arquétipo do feminino é seletivo.
Ela quer saber se você é guerreiro ou se você é um menino disfarçado de adulto. Ela não vai te dar a resposta na bandeja. Ela vai acender a faísca e ver se você acende o fogo. E é aqui que você precisa parar de pensar como vítima. Pare de reclamar que mulher é complicada. Pare de culpar o jogo. Assuma o BO. Porque no final das contas, o que ela sinaliza é apenas um reflexo do que você permite. Enquanto você não dominar seu mundo interno, qualquer mulher vai dominar seu mundo externo. Grava isso. E eu sei que agora você pode estar pensando, mas como eu identifico esses sinais? Como eu sei se é real ou se é só coisa da minha cabeça? E eu te digo, calma. Esse vídeo é a chave para você decodificar exatamente isso. Mas eu vou ser claro, não adianta só assistir. Você precisa estar presente. Você precisa se ouvir enquanto ouve. Então eu te peço, não saia agora. Porque estamos prestes a encarar a parte da sua sombra que você evita no espelho todos os dias. A parte que te faz hesitar quando você devia agir. A parte que te mantém no modo automático. E se você pular fora agora, vai continuar repetindo o mesmo padrão. Então, fica comigo. Por você. Pelo homem que você sabe que pode ser. E vamos mais fundo. Olha só, quando uma mulher faz aquele comentário inocente, quando ela te cutuca com humor, quando ela mexe no cabelo enquanto fala contigo, quando ela cria um espaço de proximidade física, isso não é à toa. Isso é um pedido mascarado. É o sinal de que ela quer ver se você percebe. Ela não vai desenhar, ela não vai te entregar o manual, porque se fosse assim, perderia a magia. Ela quer sentir que você tem a leitura do momento. E se você não lê, outro vai ler. E aqui entra a persona, a máscara que você veste. Você pode estar vestindo a máscara do bom moço, aquele que espera, que tem medo de incomodar, que pede licença para tudo. Ou pode estar vestindo a máscara do bad boy, aquele que força, que passa do limite, que compensa na agressividade a própria insegurança. Ambas são máscaras. Ambas são prisões. O homem de verdade não é o bom moço, não é o bad boy. É o homem que se conecta com sua essência, que integra sombra, persona, desejo e coragem. Esse é o homem que não precisa pedir permissão. Ele lê o sinal e age. Com presença, com respeito, com firmeza. E aqui eu quero fazer um convite. Se você sente que precisa ouvir isso, se inscreve agora. Não por mim, mas porque esse é o primeiro passo para você dominar o inconsciente masculino. A nossa jornada de autodomínio está só começando. E cada parte desse conteúdo é um tijolo que vai construir o homem completo que você precisa ser. Agora, vou te jogar mais uma bomba. Pare de procurar a mulher perfeita e comece a construir o homem completo. Porque o pedido que sinaliza o desejo dela não é sobre ela. É sobre você estar pronto para ser o homem que responde. E você só vai responder quando deixar de lado a necessidade de confirmação. O sinal não é um convite verbal, é uma provocação. E o que ela mais deseja é ver se você tem peito para responder. Você percebe como tudo gira em torno de leitura? Leitura de energia, leitura de silêncio, leitura de intenção. A mulher já sabe disso desde cedo. Ela cresce treinada nesse jogo. Enquanto isso, você cresce treinado a esperar que tudo seja dito claramente. Na escola, você aprende a levantar a mão para pedir para ir ao banheiro. Na vida adulta, você continua levantando a mão, esperando permissão para viver. Só que o desejo não funciona com um manual de instruções. O desejo é selvagem, instintivo. E se você não entende essa linguagem, você fica sempre um passo atrás. Agora, deixa eu jogar a real. O pedido que sinaliza o desejo de uma mulher é sempre indireto, porque ele carrega algo mais profundo. Ele não está perguntando, você me quer? Ele está perguntando, você se quer o suficiente para me querer?
Olha o peso disso. Ela não testa só se você tem coragem. Ela testa se você tem centro, se você é inteiro, se você não vai se perder no primeiro olhar, no primeiro sorriso, no primeiro corpo. E aqui entra o arquétipo do rei. O rei não corre atrás de validação. O rei não pede licença. O rei observa, decide, age. Ele governa a si mesmo antes de governar qualquer relação. E é exatamente isso que falta na maioria dos homens. Governo interno. Você quer conquistar, mas ainda é governado pela insegurança. Você quer seduzir, mas ainda é escravo da sua necessidade de aprovação. E eu vou te dizer, mulher sente isso em segundos. Não precisa de palavras. Ela olha no seu olho, sente a sua energia e já sabe se você está centrado ou perdido. E quando ela sinaliza desejo, ela está te dando uma chance. Uma oportunidade de provar não para ela, mas para você mesmo, que você é capaz de sustentar aquele momento. Quantas vezes você já fugiu desse teste? Quantas vezes você sentiu a energia, mas se acovardou? Quantas vezes você percebeu que ela te deu espaço, mas você preferiu ficar calado, olhando para o celular, tentando disfarçar o nervosismo? Pois é, cada uma dessas vezes deixou uma marca. E essa marca não está nela, está em você. É a sua sombra, acumulando fracassos não ditos. É a sua memória inconsciente, te lembrando que você não agiu quando podia. E é exatamente esse acúmulo que te deixa cada vez mais travado. Porque você passa a acreditar que não sabe jogar. E quando acredita nisso, se torna verdade. Mas eu vou te dizer uma coisa. Você não precisa ser perfeito. Você não precisa acertar todas. Você só precisa estar presente o suficiente para enxergar o sinal e se permitir agir. E olha, eu sei que a essa altura, talvez você esteja desconfortável. Talvez esteja lembrando de situações em que perdeu a chance. De mulheres que sinalizaram e você fingiu não ver. De momentos em que a sua covardia falou mais alto. E isso dói. Mas deixa essa dor bater. Não foge dela. Porque essa dor é o primeiro passo para a mudança. É a lembrança que vai te impulsionar a nunca mais ficar parado. E se você está sentindo isso agora, é porque algo dentro de você já sabe. Tá na hora de virar o jogo. Então eu te peço, continua comigo. Não por curiosidade, mas porque estamos prestes a explorar a raiz disso tudo. E se você entender essa raiz, você nunca mais vai olhar para uma mulher do mesmo jeito. Vamos falar da ânima. Essa figura feminina que mora dentro da sua mente. Essa projeção inconsciente que você carrega desde moleque. Você já percebeu como muitas vezes você idealiza a mulher? Você a coloca num pedestal. Você acha que ela é diferente, especial, quase intocável. Isso não é real. Isso é a sua ânima agindo. Você não vê a mulher de verdade. Você vê a projeção que o seu inconsciente criou. E sabe qual é o problema disso? Quando você vê projeção, você perde leitura. Você deixa de enxergar os sinais reais porque está preso no filme que você inventou. Então, quando ela sinaliza desejo, você duvida. Você pensa, não pode ser comigo, ela é demais. Ou você acha que já conquistou tudo porque a sua ânima diz que essa é a escolhida. Nos dois casos, você se perde. O homem que domina o jogo entende que a ânima existe. E justamente por isso, ele não cai na ilusão. Ele olha para a mulher real. Ele vê os sinais reais. Ele responde ao que está acontecendo e não ao que a mente inventou. E aqui entra outro ponto brutal. O pedido que sinaliza o desejo feminino nunca é só sobre sexo. É sobre energia. É sobre dinâmica. É sobre saber se você aguenta sustentar o jogo. Porque se você não aguenta no olhar, você não vai aguentar na cama. Se você não sustenta a atenção no silêncio, você não vai sustentar a intensidade do desejo dela. E é por isso que muitos homens falham. Porque eles querem pular etapas. Querem ir direto ao ponto.
querem o prazer sem passar pela provação. Mas o feminino não funciona assim. O feminino provoca. O feminino testa. O feminino exige presença. E é por isso que eu te digo: continue comigo, não por mim, mas pelo homem forte aí dentro que está cansado de ser reativo e está pronto para fincar sua bandeira, definir seus limites e parar de aceitar o inaceitável. Agora, eu sei que você quer exemplos. Você quer clareza. Então, presta atenção. Quando ela se aproxima mais do que precisa, é sinal. Quando ela faz piadas sobre você e ela, é sinal. Quando ela mantém contato visual mais do que o normal, é sinal. Quando ela cria desculpas para estar perto, é sinal. Você acha que isso é coincidência? Não é. Isso é um pedido mascarado. É o desejo se expressando de forma indireta. E se você não lê, você perde. E aqui tem um detalhe que poucos percebem. Não se trata de agir em todos os sinais. Se trata de perceber quais são consistentes. Porque algumas mulheres também jogam pelo ego. Algumas sinalizam não porque desejam você, mas porque desejam a validação. E é aqui que entra a sua maturidade. O homem imaturo reage a tudo. Qualquer sorriso é visto como convite. Qualquer palavra é vista como chance. Ele se torna desesperado. E a mulher sente. Já o homem maduro observa. Ele não se apressa. Ele lê o contexto. Ele avalia a energia. E quando ele age, é certeiro. Esse é o homem que não desperdiça energia. Esse é o homem que não vive no automático. Esse é o homem que a mulher respeita. E deixa eu te dar um choque de realidade. Enquanto você não aprender a diferenciar sinal real de sinal de vaidade, você vai continuar servindo de palco para o ego feminino. Você vai ser usado como combustível para a autoestima dela, sem nunca viver o desejo de verdade. Então, meu irmão, abre o olho. Chegou a hora de sair do modo automático. Chegou a hora de parar de ser refém. Chegou a hora de assumir o BO. E se você está comigo até aqui, faz uma coisa agora. Se inscreve. Porque nos próximos minutos eu vou te mostrar como integrar sua sombra, sua persona e sua ânima para nunca mais ficar perdido diante de um pedido mascarado. Isso não é só sobre mulheres. Isso é sobre você se tornar inteiro. Porque no fim, o verdadeiro sinal que importa não é o dela, é o seu. É você mostrar com sua postura, seu olhar, sua energia, que você está pronto. Agora que você entendeu o jogo dos sinais, precisamos falar do que realmente decide se você vai agir ou se vai travar. E não é a mulher. Não é o contexto. Não é o acaso. É você. É a sua sombra. Aquilo que você esconde. Aquilo que você finge não ter. Aquilo que você varre para debaixo do tapete, mas que dirige sua vida em silêncio. A sombra masculina é cruel. Ela carrega tudo aquilo que você rejeitou em si mesmo. A insegurança, a carência, a raiva reprimida, o medo de ser rejeitado. E é essa sombra que faz você hesitar diante dos sinais. Você acha que não entendeu o pedido, mas na real, entendeu sim. O problema é que a sua sombra berrou mais alto. Se você agir, ela vai rir da sua cara. Se você tentar, vai ser rejeitado. Se você mostrar desejo, vai parecer fraco. Essas vozes internas não são a realidade. São fantasmas. São feridas antigas que você carrega. São memórias de quando você foi humilhado, riram de você, ou de quando não foi correspondido. E deixa eu ser reto com você. Enquanto você não integrar sua sombra, você vai continuar sendo dominado por ela. Você vai continuar travando na hora H. Vai continuar racionalizando demais. Vai continuar pedindo permissão invisível. E o que acontece quando você pede permissão? Você perde autoridade. Você perde atração. Você vira o cara que não decide. E não existe nada menos atraente do que um homem sem decisão. Agora, para. Respira fundo. Olha para dentro.
Lembra da última vez que você hesitou diante de uma mulher. Tenta reviver a cena, aquele silêncio pesado, aquele olhar dela, aquele espaço que se abriu e você, paralisado. O que você sentiu? Foi medo de errar? Medo do julgamento? Medo da rejeição? Tudo isso é sombra. É a criança dentro de você gritando. Só que, meu irmão, você não é mais criança. Você é homem. E homem que quer se tornar completo precisa encarar a sombra de frente. Precisa parar de fugir dela. Precisa olhar para ela no espelho e dizer: eu sei que você existe, mas você não manda mais em mim. E aqui vem um ponto-chave. Integrar a sombra não significa eliminar o medo. Significa reconhecer que ele está ali, mas agir mesmo assim. O guerreiro não luta porque não tem medo. Ele luta porque o medo não decide por ele. É essa força que você precisa despertar, porque cada vez que você lê o sinal e não age, você alimenta sua sombra. Você confirma a narrativa dela. Você diz para si mesmo: eu não consigo. E quanto mais você repete isso, mais preso você fica. Agora, imagina o contrário. Imagina cada vez que você percebe o sinal e age, mesmo tremendo por dentro, mesmo com a voz quase falhando, mesmo com o coração acelerado. Sabe o que acontece? Você reprograma sua mente. Você mostra para sua sombra que quem manda é você. E isso vai mudando tudo. E deixa eu te falar. A mulher sente isso. Ela percebe quando você age em meio ao medo. Ela percebe quando você não precisa de certeza para avançar. E é isso que desperta o desejo dela. Porque a energia masculina, no fundo, é sobre direção, sobre ação, sobre atravessar o caos. E a energia feminina quer sentir essa direção. Quer sentir que você é capaz de sustentar a tensão. E aqui entra o arquétipo do guerreiro. O guerreiro é aquele que encara a batalha interna antes da externa, que sabe que o maior inimigo não é o outro, mas ele mesmo, que entende que cada mulher que cruza o seu caminho não é um prêmio, é um espelho. Um espelho que mostra onde você ainda se perde. A mulher que te atrai mais forte é a que toca na sua ferida mais profunda. Aquela que mexe com sua insegurança, com seu ego, com sua necessidade de provar algo. E se você não entende isso, você vira escravo dela. Você acha que é amor, mas é dependência. Você acha que é destino, mas é só projeção. Por isso eu digo, enquanto você não dominar seu mundo interno, qualquer mulher vai dominar seu mundo externo. E não se engane, dominar não significa ser frio, distante ou insensível. Dominar significa estar no centro. Significa não perder o eixo quando o sinal aparece. Significa responder com coragem e não com carência. E se até aqui você percebeu que tem deixado sua sombra mandar em você, esse é o momento de virar o jogo. Mas eu vou te pedir algo. Não saia agora, porque estamos prestes a abrir a caixa preta da sua persona. A máscara que você veste e que está sabotando sua vida sem você perceber. Se você entender isso, você vai parar de viver como personagem e começar a viver como o homem real. Então, continua comigo, porque essa próxima parte é o divisor de águas. Mas antes, eu quero que você faça uma reflexão rápida. Quem você é quando está com uma mulher? O cara bonzinho, sempre tentando agradar, sempre com medo de ser rejeitado? Ou o cara que força a barra, que tenta impressionar, que finge uma confiança que não sente? Essas duas versões não são você. São personas, máscaras que você criou para tentar sobreviver. Máscaras que você veste porque tem medo de mostrar quem realmente é. E é justamente por causa dessas máscaras que você não lê os sinais direito. Porque você não está presente. Você está atuando. Você está tentando ser algo em vez de simplesmente ser. E o pior, mulher sente a máscara. Ela sente quando não é real. Ela pode até brincar,
pode até se divertir com o personagem, mas ela nunca vai desejar de verdade alguém que não é autêntico. Então, aqui está a grande virada. O pedido que sinaliza o desejo de uma mulher não pode ser lido por uma máscara. Só pode ser lido pelo homem de verdade, inteiro, autêntico, presente. E esse homem só aparece quando você deixa a persona de lado, quando você encara a sombra, quando você aceita sua ânima sem projetar, quando você começa a caminhar na jornada da individuação, o processo de se tornar inteiro, completo, dono de si mesmo. E deixa eu te avisar, esse caminho não é fácil, é doloroso, porque você vai ter que abrir mão de tudo o que usou até hoje como muleta. Vai ter que deixar cair a máscara do bom moço. Vai ter que abandonar o escudo do bad boy. Vai ter que se olhar no espelho sem filtro. Mas é justamente aí que nasce o homem. É justamente aí que você encontra a força que estava adormecida. Então, meu irmão, se você sente que essa jornada é para você, fica, se inscreve. Não como um favor, mas como um pacto consigo mesmo. Porque daqui para frente, cada parte que eu vou revelar é um passo na construção do homem que você nasceu para ser. E lembra, o sinal da mulher não é sobre ela. É sobre você estar pronto para responder. E você só vai estar pronto quando parar de atuar e começar a viver. Agora que você começou a enxergar a sombra e a persona, chegou a hora de encarar um ponto que quase ninguém fala. O verdadeiro poder de um homem não está em conquistar uma mulher. Está em conquistar a si mesmo. Pensa comigo. Quantas vezes você já se sentiu forte no trabalho, no treino, com seus amigos, mas bastou uma mulher mexer no cabelo, sorrir ou te olhar de um jeito diferente. E todo esse poder derreteu? Você não manda mais no jogo. Você vira refém. Você sai do centro. Isso acontece porque você ainda não entendeu que toda a energia feminina que te balança só ativa algo que já estava em você. O desejo dela é só o fósforo. A gasolina é sua. E se você não domina isso, você vira fogo incontrolável. Você perde clareza, perde foco, perde a si mesmo. E aqui entra um dos ensinamentos mais profundos de Jung. Enquanto você não torna consciente o que está no inconsciente, você vai chamar de destino aquilo que, na verdade, é apenas repetição. Olha a força disso. Você acha que está vivendo histórias diferentes, mas no fundo está repetindo o mesmo padrão. Sempre caindo no mesmo tipo de mulher. Sempre reagindo do mesmo jeito aos sinais. Sempre se sabotando nas mesmas horas. E aí você começa a acreditar que o problema é elas. Mulher é tudo igual. Mulher é complicada. Não, meu irmão. O problema não é elas. O problema é que você não se conhece. E enquanto você não se conhece, você cai no jogo delas sem perceber. É por isso que você precisa começar a praticar o autodomínio. Não é sobre segurar o desejo. É sobre conduzir o desejo. Não é sobre ser frio. É sobre ser centrado. E sabe o que acontece quando um homem é centrado? A mulher sente. Ela sente que você não se abala fácil. Ela sente que você não é manipulado por um sorriso. Ela sente que você não precisa da validação dela. E é isso que acende o desejo de verdade. Porque o feminino deseja um masculino que se sustenta, que não desmorona na tensão, que não implora por aprovação. Agora, eu quero que você reflita. Quando foi a última vez que você realmente esteve no controle do seu desejo? Não falo de reprimir, de sufocar. Falo de olhar para uma mulher linda, perceber o impacto dela em você e ainda assim permanecer centrado, firme, dono de si. Poucos homens experimentam isso. A maioria está sempre na reatividade. Vê o sinal e já corre. Ou vê o sinal e já trava. Nos dois casos, não é o homem que decide. É a sombra, é a persona, é o inconsciente. E aqui vem uma revelação dura. Se você não domina sua energia, você será usado pela energia dela.
E não é ela que faz isso de propósito. É você que entrega o poder. Enquanto você não aprender a se sustentar, você será sempre o refém. E a pior prisão não é estar preso a uma mulher. É estar preso ao menino dentro de você que nunca cresceu. Por isso, a jornada que estamos construindo aqui não é só sobre pegar mulher. Isso é pequeno demais. É sobre se tornar inteiro, sobre se tornar rei do seu próprio reino interno. E só a partir daí, viver relacionamentos de verdade, de igual para igual. Agora, presta atenção. Existem 4 arquétipos que todo homem precisa integrar: o rei, o guerreiro, o mago e o amante. Cada um deles é uma força dentro de você. E se você não equilibra esses 4, você sempre vai cair no excesso ou na falta. O guerreiro é ação, presença, coragem. Mas se você só vive nele, você vira bruto, explosivo, incapaz de sentir. O amante é sensibilidade, conexão, desejo. Mas se você só vive nele, você vira dependente, carente, perdido na energia feminina. O mago é clareza, visão, sabedoria. Mas se você só vive nele, você fica distante, calculista, frio. O rei é centro, liderança, ordem. Mas se você só vive nele, você se torna autoritário, arrogante, rígido demais. O homem completo é aquele que integra, que sabe ser guerreiro quando precisa lutar, amante quando precisa sentir, mago quando precisa enxergar e rei quando precisa governar. E o que isso tem a ver com o pedido que sinaliza o desejo de uma mulher? Tudo. Porque quando ela sinaliza, ela quer ver qual força você acessa. Se você acessa o guerreiro, a coragem de agir. Se você acessa o amante, a presença de sentir. Se você acessa o mago, a leitura do momento. Se você acessa o rei, a autoridade de sustentar tudo isso sem perder o centro. Agora você entende por que tantos homens se perdem? Porque eles vivem só numa parte. O bonzinho vive no amante frágil, sempre precisando de carinho. O bad boy vive no guerreiro desequilibrado, sempre forçando, sempre no ataque. O frio calculista vive no mago desconectado, sempre racionalizando tudo. O autoritário vive no rei distorcido, sempre tentando dominar pelo medo. Nenhum deles lê de verdade o pedido feminino, porque nenhum deles está inteiro. Mas quando você começa a integrar os 4, a história muda. Você passa a perceber o sinal e a escolher como responder. Você não reage, você decide. E é isso que diferencia o homem comum do homem que ela nunca esquece. Agora, deixa eu fazer um convite direto. Se até aqui você está sentindo o peso desse conteúdo, se você está enxergando a si mesmo de um jeito que nunca enxergou antes, eu quero que você se inscreva agora. Não como formalidade, mas como compromisso, porque daqui para frente a gente vai mergulhar ainda mais fundo e você vai precisar desse compromisso consigo mesmo para não fugir no meio do processo. Porque o que vem agora é pesado. É sobre olhar para o vazio dentro de você. É sobre entender por que você busca tanto fora e nunca se satisfaz. E eu preciso que você esteja comigo nesse ponto, porque se você entender o que eu vou te mostrar, você nunca mais vai se relacionar do mesmo jeito. Você nunca mais vai confundir sinal de desejo com carência. Você nunca mais vai ser refém do olhar de uma mulher. Então, fica, porque estamos prestes a entrar no coração do jogo. A diferença entre desejo real e manipulação emocional. A linha tênue que separa a mulher que realmente quer você daquela que só quer seu foco, sua energia, sua validação. Se você não entende essa diferença, você vive enganado. Mas, se você entende, você vira dono do jogo. E eu não estou falando de manipular mulheres. Estou falando de não ser manipulado por ninguém. Estou falando de liberdade. E liberdade é a maior forma de poder que um homem pode ter. Então, respira fundo, olha para si e se prepara, porque o que vem agora
é a chave que vai libertar você do ciclo eterno da repetição. Você já percebeu como, muitas vezes, você não está reagindo à mulher real, mas a um fantasma dentro da sua cabeça? É isso que diferencia o desejo verdadeiro da manipulação emocional. A mulher real sinaliza desejo de forma clara, não verbal, mas energética, corporal, emocional. A mulher manipuladora sinaliza apenas carência, vaidade, necessidade de atenção. E se você não entende essa linha tênue, você vira brinquedo. Você vira recurso emocional. Você vira combustível para o ego dela. Quantos homens você conhece que vivem correndo atrás de mulheres que nunca entregam nada? Que só dão migalhas de atenção? Que aparecem e somem, mas sempre voltam quando precisam de validação. Esses caras não perceberam a diferença entre o pedido real e o pedido falso. E eu vou te dizer, o falso pedido nunca vem do desejo. Vem da vaidade. É quando ela olha para você e pensa: será que ainda consigo ter esse cara na minha mão? E aí, ela joga o sinal. Ela se aproxima. Ela manda mensagem. Ela reacende a chama. Não porque quer você, mas porque quer provar para si mesma que ainda tem poder. E você, sem perceber, cai de novo. Você interpreta como desejo. Você acha que é sua chance. E no final, perde tempo, energia, dignidade. Isso acontece porque você ainda está no modo automático. Você ainda não aprendeu a diferenciar energia vital de energia vampírica. E essa diferença é o que separa o homem livre do homem escravo. Agora, como você aprende a ver isso? Simples, mas não fácil, estando inteiro. Porque quando você está inteiro, você sente quando algo não está alinhado. Você percebe quando o sinal dela não bate com a vibração do olhar, do corpo, da energia. Você percebe quando a intenção não é entrega, mas controle. E aqui entra o arquétipo do mago. O mago é aquele que enxerga além do óbvio, que lê o que está escondido, que entende os jogos invisíveis que estão acontecendo. Sem o mago, você é cego. Com o mago, você vê o teatro. E quando você vê o teatro, você para de ser ator e começa a ser diretor. E eu vou te falar uma verdade dura. Muitos homens preferem não ver. Porque ver exige coragem. Ver exige assumir que você foi manipulado por muito tempo. Ver exige abandonar a ilusão confortável e encarar a realidade crua. Mas só o homem que enxerga de verdade é livre. E liberdade, meu irmão, é o que a mulher mais respeita. Não é sua grana, não é seu corpo, não é seu status. É sua liberdade interna. É sua capacidade de olhar para ela, sentir o desejo, mas não se dobrar ao teatro. Agora, olha que interessante. Quando você está inteiro, até a mulher manipuladora muda diante de você, porque ela percebe que o jogo dela não funciona. Ela percebe que você não é o cara que vai ser sugado. E aí, só existem dois caminhos. Ou ela se afasta, ou ela se rende. E isso não acontece porque você jogou melhor que ela. Acontece porque você não jogou. Você não entrou no palco. Você ficou no centro. E o centro é inabalável. Mas para chegar nesse ponto, você precisa de uma coisa: parar de negociar com sua carência. Porque é sua carência que abre a porta para a manipulação. É sua fome emocional que te faz aceitar migalhas. É a ilusão da ânima, a projeção da mulher ideal, que te faz achar que aquela mulher é a escolhida, quando na real ela só está alimentando o ego. E aqui vai uma frase que você precisa tatuar na alma. Pare de procurar a mulher perfeita e comece a construir o homem completo. Porque quando você é completo, o falso sinal não te engana. Você olha, sorri, agradece e segue o jogo, sem ressentimento, sem raiva, sem necessidade. E é nesse ponto que você se torna raro. E homem raro é homem desejado. Não porque ele corre atrás, mas porque ele não precisa correr. E o feminino sente isso como uma onda magnética. Agora, deixa eu te dar um exemplo prático.
Imagine que você está numa festa. Ela olha para você, sorri, se aproxima, faz um comentário banal. A maioria dos homens já interpreta. Ela quer, mas você respira. Você não reage de imediato. Você observa. Você percebe se o corpo dela se aproxima mesmo, se o olhar sustenta, se a energia fica ali ou se é só um flash. Se é só um flash, você não entrega sua energia. Se é consistente, você responde no tempo certo. Essa é a diferença entre o homem carente e o homem centrado. O carente reage, o centrado escolhe. E aqui entra um convite poderoso. Continue comigo, não porque é interessante, mas porque estamos prestes a abrir a porta daquilo que mantém você prisioneiro por mais tempo. A sua necessidade de ser escolhido. Essa necessidade é a corrente invisível que te faz cair em sinais falsos. E se você quebrar essa corrente, você nunca mais será manipulado por ninguém. Mas antes de entrarmos nisso, quero te dar mais uma chave. O arquétipo do amante. Muitos homens têm medo dele, porque acham que o amante é fraqueza. Não. O amante é força, quando integrado. Ele é a energia que conecta, que sente, que mergulha no presente. Sem ele, você vira pedra. Com ele, você é carne viva, intensidade pura. O problema é quando o amante domina sozinho. Aí, você vira refém. Você sente demais. Você deseja demais. Você entrega demais e esquece de se sustentar. Por isso você precisa equilibrar. O amante sente o sinal. O mago analisa. O guerreiro age. O rei sustenta. Esse é o fluxo interno que transforma você num homem inteiro. E é isso que faz você responder ao desejo dela de forma que ela nunca esquece. Porque você não é só impulso, não é só análise, não é só emoção, não é só controle. Você é tudo isso junto, integrado. Agora, eu quero que você entenda uma coisa. Esse caminho não é rápido, não é fórmula mágica, é jornada, é individuação, é construção de si. E se você está aqui até agora, é porque algo dentro de você já sabe que não dá mais para viver no automático. Então eu vou te pedir de novo. Se inscreve. Não por mim, mas por você. Porque essa é a forma de você dizer para si mesmo: eu escolhi essa jornada. Eu não vou mais fugir. E lembra, enquanto você não dominar seu mundo interno, qualquer mulher vai dominar seu mundo externo. Mas quando você domina seu mundo interno, o jogo muda. Você não pede, você não implora, você não suplica. Você percebe, você escolhe, você decide. E é nesse ponto que o desejo dela deixa de ser um mistério. Porque você para de ver o pedido mascarado como algo fora de você. E começa a ver como um reflexo do seu próprio poder. Sabe qual é a prisão invisível que prende a maioria dos homens? A necessidade de ser escolhido. Você pode ter força, você pode ter inteligência, você pode até ter dinheiro. Mas se, no fundo, você ainda precisa que uma mulher diga sim para se sentir validado, você está acorrentado. Você não é dono de si. Você é um mendigo emocional. E é duro ouvir isso, eu sei. Mas olha para trás. Quantas vezes você já se moldou, já se curvou, já se adaptou, só para não perder a atenção de uma mulher? Quantas vezes você engoliu seu desejo, seus limites, sua verdade, só para ser escolhido? Esse é o maior erro. Porque o homem que busca ser escolhido sempre perde. Ele pode até conseguir uma noite, um beijo, um relacionamento, mas vai viver com a coleira no pescoço. Vai viver mendigando o olhar dela. Vai viver escravo do humor dela. E a verdade é simples. Mulher não deseja o homem que precisa ser escolhido. Mulher deseja o homem que escolhe, que não implora, que não espera permissão, que sabe quem é e por isso não precisa provar nada. Esse homem não joga o jogo da carência. Ele joga o jogo da presença. Ele é inteiro. E por ser inteiro, ele atrai. Agora, pensa comigo.
Você já reparou como os homens que parecem ter mais mulheres ao redor não são necessariamente os mais bonitos? Muitas vezes não são nem os mais ricos, mas são os mais centrados. Eles não estão ali pedindo nada. Eles não estão competindo. Eles estão simplesmente sendo. E é isso que cria magnetismo, porque o verdadeiro magnetismo masculino nasce da liberdade. E liberdade só existe quando você corta a corrente de precisar ser escolhido. Mas como cortar essa corrente? Primeiro, reconhecendo que ela existe. Segundo, encarando a ferida que a alimenta. Porque essa necessidade de validação não nasceu agora. Ela nasceu lá atrás, quando você ainda era moleque. Quando você se sentiu rejeitado. Quando você não foi visto. Quando você acreditou que não era suficiente. E o menino dentro de você congelou naquele momento. Congelou na esperança de um dia ser finalmente escolhido. E até hoje, você busca esse momento. Só que busca nas mulheres. Busca em relacionamentos. Busca no jogo da atração. E deixa eu ser claro. Nenhuma mulher vai curar essa ferida. Nenhum relacionamento vai preencher esse vazio. Isso é sua responsabilidade. Esse é o seu BO. E aqui entra o arquétipo do rei de novo. O rei não espera ser escolhido. Ele é o centro. Ele governa. Ele escolhe. E por isso, ele é respeitado. Por isso, ele é desejado. Você quer virar o jogo? Então, pare de buscar aprovação. Pare de se moldar para caber na expectativa dela. Pare de negociar com a sua própria essência. E eu sei que isso é difícil, porque vai contra tudo que você aprendeu. Desde cedo, você foi treinado para agradar, treinado para se encaixar, treinado para buscar o sim. E toda vez que recebeu um não, você se sentiu menor. Mas, irmão, você não é mais criança. Você não precisa mais de autorização para viver. Você não precisa mais de validação para existir. Você não precisa mais de aprovação para ser homem. O verdadeiro homem nasce quando ele decide não ser refém do sim ou do não. Quando ele percebe que a aprovação ou a rejeição não mudam quem ele é. Elas apenas revelam quem realmente está ao lado dele. E quando você entende isso, o poder muda de mãos. Você não corre atrás. Você não implora. Você não espera. Você observa. Você sente. Você decide. E nesse ponto, a leitura do desejo feminino se torna natural. Porque você não está mais confuso. Você não está mais carente. Você não está mais com pressa. Você está inteiro. E o homem inteiro não erra o sinal. Agora, deixa eu te provocar. Você consegue imaginar como seria sua vida se você não precisasse mais ser escolhido? Se você olhasse para qualquer mulher, por mais linda que fosse, e pensasse: eu não preciso dela, eu quero. E se eu quero, eu escolho. Mas se não for, eu continuo inteiro. Imagina essa liberdade. Imagina esse peso saindo das suas costas. Imagina a energia que você teria de volta. Esse é o ponto. E aqui vai outra frase para gravar. Enquanto você busca ser escolhido, você se perde. Quando você escolhe, você se encontra. Agora, deixa eu fazer uma pausa estratégica, porque o que eu vou te mostrar daqui a pouco vai cutucar fundo, vai mexer na sua raiz, vai te confrontar de um jeito que talvez você nunca tenha sentido antes. E se você pular fora agora, vai perder a chance de quebrar a maior corrente da sua vida. Então eu te peço, continua comigo. Não porque eu quero, mas porque o homem dentro de você que está cansado de ser refém precisa ouvir isso. Ele precisa. E antes de entrar no próximo ponto, quero deixar claro. Isso que eu estou trazendo aqui não é papo de coach motivacional. Isso não é dica de paquera. Isso é reconstrução de identidade masculina. Isso é psicologia de verdade, adaptada para a sua vida real, para o seu dia a dia, para o seu jogo de homem. E se você entende isso, você já percebeu que cada parte desse vídeo é um degrau. Degrau para sair da carência. Degrau para sair da reatividade. Degrau para subir até o homem inteiro. E lembra,
O homem inteiro não é o mais forte fisicamente, nem o mais rico, nem o mais bonito. Ele é o mais centrado. Ele é o que não se perde em si. Ele é o que não precisa de aplauso. Ele é o que não negocia sua essência. Esse é o homem que lê o pedido do desejo feminino com clareza. Esse é o homem que age na hora certa. Esse é o homem que ela respeita. Esse é o homem que ela deseja. E eu vou além. Esse é o homem que inspira outros homens. Porque quando você se torna inteiro, você não ganha só no jogo da atração. Você ganha na vida. Você ganha no trabalho, porque não se vende por qualquer coisa. Você ganha nos amigos, porque não precisa fingir para ser aceito. Você ganha na família, porque se torna exemplo. Você ganha em si mesmo, porque finalmente se olha no espelho e se respeita. E aí, meu irmão, nada mais te prende. Nem a necessidade de ser escolhido, nem a manipulação emocional, nem o jogo de sinais falsos, nem o medo de agir no momento certo. Você se torna livre, e liberdade é o que sempre esteve te faltando. Liberdade. Essa é a palavra que separa o homem comum do homem raro. Mas cuidado, liberdade não significa fazer o que der na telha, viver sem responsabilidade, ou sair por aí se perdendo em excessos. Isso é fuga, não é liberdade. Liberdade real é ter domínio. É saber que você pode, mas não precisa. É ter poder, mas não ser escravo dele. E aqui está a virada de chave. O homem livre não reage ao desejo feminino como um animal faminto. Ele responde como um homem inteiro. Ele sabe diferenciar desejo genuíno de carência disfarçada. Ele sabe sentir quando a energia vem de entrega ou de manipulação. Ele sabe esperar, sabe agir, sabe dizer não sem medo. E isso é raro, porque a maioria dos homens ainda é refém da sombra. A sombra é aquela parte de você que você não mostra, mas que te controla. É aquele medo de ser rejeitado, de ser abandonado, de não ser suficiente. É aquela raiva guardada, aquele ressentimento, aquela vergonha que você tenta esconder, mas que vaza no jeito que você age. E deixa eu te dizer, as mulheres percebem isso. Elas sentem a sua sombra antes mesmo de você falar. Você pode até sorrir, pode até bancar o seguro, pode até se vestir bem, mas se por dentro você está carente, inseguro, perdido, ela sente. E é aí que o jogo acaba. Porque desejo feminino não floresce na insegurança. Ele floresce no centro, na firmeza, na clareza. E aí você precisa se perguntar: você quer continuar escondendo sua sombra? Ou você quer encarar de frente e transformar ela em força? Porque deixa eu ser claro, sua sombra não é inimiga. Ela é energia bruta. Se você não olha para ela, ela te domina. Mas se você encara, se você traz para a luz, ela vira poder. A raiva vira impulso de ação. A insegurança vira humildade. A carência vira capacidade de se conectar sem depender. Esse é o processo de individuação que Jung falava. Se tornar um homem completo. Não metade, não máscara, não personagem, mas inteiro. E, irmão, é só nesse ponto que você para de ser manipulado por sinais falsos. Porque quando você integra a sombra, você não precisa mais de aprovação. Você não precisa mais se provar. Você não precisa mais correr atrás de migalhas. Você olha, sente, reconhece e decide. Agora, deixa eu te trazer para a realidade de novo. A maioria dos homens nunca chega nesse ponto. Sabe por quê? Porque dói. Dói olhar para dentro. Dói encarar a sombra. Dói admitir que você foi fraco, que você foi carente, que você se deixou manipular. É mais fácil culpar as mulheres. É mais fácil dizer que elas são confusas, que elas mandam sinais mistos. Mas, na real, quem está confuso é você. E eu vou ser direto. Enquanto você não fizer as pazes com a sua sombra,
Você nunca vai ler o desejo feminino de forma clara. Você sempre vai misturar o que ela quer com o que você precisa. E isso te deixa cego. Então, aqui vai o convite. Continue comigo, não porque é bonito de ouvir, mas porque estamos prestes a mergulhar na parte mais escura da sua psique. A parte que você evita, a parte que você esconde até de si mesmo, porque é exatamente aí que está o seu poder. E se você fugir agora, você vai continuar no automático. Vai continuar caindo nos mesmos jogos, nos mesmos padrões, nos mesmos erros. Mas, se você ficar, você vai abrir a porta para algo que poucos homens têm coragem de encarar: a integração da sua própria escuridão. E eu quero que você entenda o seguinte: o desejo de uma mulher nunca vai ser maior do que a sua relação consigo mesmo. Nunca. Você pode ser desejado hoje e descartado amanhã, se não tiver centro. Mas se você tem centro, você não depende do desejo dela. Você o reconhece, o aprecia, o vive, mas continua inteiro mesmo sem ele. E aqui entra mais um ponto crucial: a ânima. Essa é a imagem interna que você carrega da mulher ideal. Ela não existe fora. Ela vive dentro da sua psique. E é por isso que você projeta. Você olha para uma mulher e, sem perceber, coloca nela todas as qualidades, todos os sonhos, todas as fantasias. Você acha que encontrou a única, mas, na verdade, você encontrou um espelho da sua própria mente. E quando você não entende isso, você se torna escravo da ânima. Você idolatra mulheres que nem te conhecem de verdade. Você se apaixona por ilusões. Você sofre por rejeições que nunca foram sobre você, mas sobre a imagem que você projetou. Agora, quando você integra a anima, você se liberta. Você entende que a mulher perfeita é um mito interno. Você para de procurar fora e começa a construir dentro. Você percebe que o que você admira nelas já existe em você. Só precisa ser desenvolvido. E isso muda tudo, porque a partir daí, você não cai mais em sinais falsos. Você não confunde projeção com realidade. Você vê a mulher como ela é, não como você fantasia. E, irmão, quando você chega nesse ponto, a relação com o desejo feminino vira outra. Você não busca, você não implora, você não fantasia. Você reconhece, você aprecia, você escolhe. Simples. E eu vou te falar. É nesse ponto que você começa a atrair mulheres de verdade. Mulheres maduras. Mulheres que também estão cansadas de jogos. Mulheres que querem um homem inteiro, não um moleque carente. Mas, para chegar lá, você precisa fazer o trabalho interno. Não tem atalho. Não tem fórmula rápida. Não tem frase pronta de sedução que resolva. É você, encarando você. É você, parando de fugir. É você, escolhendo ser inteiro. E deixa eu te deixar uma frase para ecoar na sua mente. Enquanto você não dominar seu mundo interno, qualquer mulher vai dominar seu mundo externo. Mas quando você domina seu mundo interno, o mundo externo se curva diante de você. Você já percebeu como a maioria dos homens vive reagindo? Reagindo ao olhar dela. Reagindo à mensagem que chega no celular. Reagindo ao humor dela no dia. Reagindo ao sim ou ao não que ela dá. Homens assim não vivem, eles sobrevivem. Eles não criam o jogo, eles entram no jogo que já está rodando. E quem entra em jogo criado por outro sempre joga em desvantagem. Agora, eu te pergunto, você quer continuar reagindo ou você quer começar a dirigir? Porque aqui está a verdade crua. O homem que não toma posição vira peça no tabuleiro. E peça no tabuleiro só tem duas funções: ser movida ou ser sacrificada. O homem que não se posiciona vira massa de manobra do desejo feminino. Ele vive tentando decifrar, tentando entender, tentando agradar. E no fundo, sempre acaba se frustrando. Porque, irmão, não é para você decifrar cada gesto, cada palavra, cada silêncio. É para você ler o quadro geral. É para você perceber o fluxo.
É para você estar no centro. Olha, o desejo de uma mulher nunca é 100% lógico. Ele é energia, ele é movimento, ele é vibração. Você não vai encontrar manual. Não existe lista de 10 sinais que funcionam sempre. O que existe é sua capacidade de sentir, de estar inteiro no momento, de não deixar sua carência turvar sua visão. E aqui entra algo que ninguém te falou. O maior sinal do desejo feminino não está nos lábios, nem no corpo, nem nas palavras. Está no silêncio, no espaço que ela abre, no vazio que ela deixa para você preencher. A mulher que deseja não precisa te dizer nada. Ela só cria espaço e espera ver se você tem coragem de ocupar. Só que o homem que é escravo da carência não enxerga esse espaço. Ele fala demais. Ele explica demais. Ele justifica demais. Ele entra em modo automático, tentando se vender, tentando se provar. E sem perceber, perde a chance. O homem centrado não precisa falar tanto. Ele observa, ele sente, ele espera o tempo certo. E quando ocupa o espaço, ocupa com presença, não com desespero. E isso muda tudo. Agora, pensa comigo. Quantas vezes você perdeu oportunidades porque estava ansioso demais? Quantas vezes você não percebeu o espaço que ela abriu porque estava preso na sua cabeça, tentando pensar na frase perfeita? Quantas vezes você deixou o momento escapar porque não confiou na sua própria presença? Isso acontece porque você ainda não entendeu o arquétipo do guerreiro. O guerreiro é aquele que age, não quando é confortável, mas quando é necessário. O guerreiro não pede permissão. O guerreiro não espera aprovação. O guerreiro sente o chamado e responde. E deixa eu te dizer, o desejo feminino respeita o guerreiro. Respeita o homem que percebe o espaço e entra. Respeita o homem que não fica no "será que eu devo?", mas que simplesmente assume a liderança. Respeita o homem que não tem medo do não, porque o não diminui o guerreiro. O não só mostra o caminho certo. E é aqui que muitos homens travam. Porque o medo da rejeição é maior que a vontade de agir. E aí, eles perdem tudo. Não porque a mulher não desejava, mas porque eles não souberam ocupar o espaço. Deixa eu ser direto. O não é inimigo. O não é filtro. Ele separa o que é real do que é ilusão. Ele separa o que é desejo verdadeiro do que é projeção da sua mente. E se você não consegue lidar com o não, você nunca vai chegar no sim, que realmente importa. Agora, eu sei que dói ouvir isso, porque cada não ativa aquela ferida antiga de rejeição. Ativa a voz que diz, você não é bom o bastante. Ativa a insegurança. Ativa a vergonha. Mas, irmão, essa dor é parte da jornada. Se você não encara, você nunca amadurece. Você continua menino, buscando ser aceito, buscando ser escolhido. E deixa eu te falar, mulher não deseja menino. Mulher pode até brincar com menino, usar menino, manipular menino, mas desejar de verdade, respeitar de verdade, entregar de verdade, só para o homem que encara a rejeição sem se quebrar, para o homem que não precisa da aprovação dela para existir. E aqui vai mais uma verdade dura. Enquanto você for guiado pelo medo do não, você vai ser refém do falso sim. Vai se agarrar a migalhas, a meias palavras, a sinais confusos, só para não sentir dor. Mas essa dor é necessária. Ela é o fogo que te forja. Ela é o portal que separa o menino do homem. E, de novo, isso conecta com Jung. Porque a individuação passa pela descida ao inconsciente. Passa pela caverna que você evita. Passa pela escuridão onde estão suas maiores feridas. Mas também onde está seu maior poder. Agora, deixa eu te pedir algo. Continua comigo. Não porque é bonito, mas porque o que eu vou abrir daqui a pouco é exatamente a chave que falta para você nunca mais confundir carência com desejo. É a chave que vai te libertar do medo do não e te colocar no controle da sua energia.
E antes de entrar nisso, quero reforçar um ponto. Você precisa se inscrever, se comprometer com essa jornada. Não por causa do canal, mas porque esse é o símbolo do homem que diz: chega, eu assumo, eu vou até o fim. Esse clique é mais do que um botão. É uma declaração interna de que você não vai mais viver no automático. Agora, respira fundo, porque a próxima parte é pesada. Vamos falar do preço da dependência emocional, do quanto ela drena, do quanto ela te diminui, do quanto ela te mantém preso em relações que só te sugam. E se você tiver coragem de encarar, você nunca mais vai olhar para o desejo feminino da mesma forma. Dependência emocional. Esse é o nome da prisão onde a maioria dos homens vive, sem nem perceber. E não estou falando só de chorar por amor perdido ou ficar carente quando a mulher não responde no WhatsApp. Estou falando daquela corrente invisível que te prende em relações que te diminuem. Aquela sensação de que você precisa dela para ser alguém, de que sem ela você não é nada. E, irmão, deixa eu ser direto. Esse é o veneno mais potente contra a masculinidade. Porque quando você coloca sua identidade na mão de uma mulher, você deixou de ser homem. Você virou extensão dela. Você virou sombra dela. Você virou dependente. E olha que louco, o desejo feminino nunca floresce nesse terreno. Porque a mulher pode até gostar da ideia de ser amada, de ser colocada num pedestal. Mas, no fundo, ela não deseja o homem que a idolatra. Ela deseja o homem que se sustenta sozinho, que não precisa dela, mas que a escolhe. Você consegue sentir a diferença? Não é eu preciso de você para viver. É eu vivo inteiro e escolho compartilhar essa inteireza com você. Esse é o ponto. Esse é o desejo que não se perde. Esse é o desejo que não morre quando a paixão inicial acaba. Porque nasce de dois inteiros, não de um inteiro e um dependente. Mas deixa eu voltar no início da ferida. Por que tantos homens se tornam dependentes emocionais? Porque não aprenderam a lidar com o vazio. Desde cedo, sempre buscaram preencher o silêncio, a solidão, a insegurança com alguém. Primeiro, com a aprovação da mãe. Depois, com a aprovação da professora. Mais tarde, com a aprovação das mulheres. E isso vira padrão. Você se acostuma a acreditar que só vale algo quando alguém te escolhe. E aí, quando uma mulher demonstra desejo, você se entrega todo. Não porque você escolheu, mas porque acredita que finalmente alguém viu você. Esse é o erro. Esse é o padrão que precisa ser quebrado. Porque, irmão, desejo feminino não é prêmio de consolação para homem carente. Desejo feminino é energia que só floresce diante do masculino firme. Se você chega vazio, buscando ser completado, ela pode até brincar com você, mas nunca vai te entregar de verdade. E é aqui que muitos homens perdem anos da vida, vivendo relações onde são sugados, manipulados, usados. Mas continuam lá, porque têm medo de perder a única chance de amor, medo de voltar para o vazio, medo de encarar a própria solidão. E eu vou te falar, a solidão não é inimiga, a solidão é professora. É na solidão que você se encontra. É na solidão que você integra sua sombra. É na solidão que você para de correr atrás de aprovação e começa a se aprovar. E é aí que nasce o verdadeiro homem. Não no aplauso, não na cama, não na aprovação, mas no silêncio. No momento em que você encara o espelho e diz: eu me basto, eu sou inteiro, eu não preciso ser escolhido. Esse é o homem que gera desejo de verdade, porque a mulher sente que ele não depende dela. Ela pode se aproximar, pode se afastar, e ele continua inteiro. Ele não implode, não implora, não se desespera, ele vive, ele escolhe. Agora, olha a diferença de energia. Um homem dependente olha para ela com fome, com carência, com desespero disfarçado de paixão. Isso pesa, isso sufoca,
Isso repele. Já o homem inteiro olha para ela com clareza, com liberdade, com desejo que não pede, mas convida. Isso atrai, isso abre, isso conecta. E deixa eu te dar um exemplo prático. Um homem dependente recebe um não e se destrói. Ele interpreta como prova de que não vale nada. Já o homem inteiro recebe um não e continua. Porque ele entende que o não define quem ele é. Ele entende que o desejo dela é sobre ela, não sobre o valor dele. Esse é o ponto que separa o fraco do forte, o refém do livre, o menino do homem. E aqui entra mais uma vez o arquétipo do rei. O rei não depende do aplauso do povo. Ele governa porque ele é. Ele sustenta o trono porque está centrado em si. Se o povo aplaude ou vaia, o rei continua sendo rei. Você precisa começar a viver assim. Não como súdito do desejo feminino, mas como rei do seu próprio reino interno. E aí, sim, quando uma mulher sinalizar desejo, você não vai se perder. Você vai olhar, sentir, escolher, sem pressa, sem desespero, sem medo. Agora, deixa eu te provocar. Você está pronto para abrir mão da dependência emocional? Porque se não estiver, tudo que eu estou te falando aqui vai soar bonito, mas não vai mudar nada. Você vai continuar caindo nas mesmas armadilhas. Vai continuar mendigando atenção. Vai continuar confundindo migalha com banquete. Mas se você estiver pronto, se você tiver coragem de olhar para dentro, se você tiver coragem de sentir a solidão sem fugir, então, irmão, você vai experimentar uma liberdade que a maioria dos homens nunca conhece. E eu vou ser honesto. Não é fácil. Vai doer. Vai rasgar. Vai te deixar de joelhos algumas vezes. Mas é necessário, porque o homem inteiro só nasce quando o menino dependente morre. Então, continua comigo. Porque no próximo passo, eu vou abrir a chave que transforma dor em poder. A chave que transforma rejeição em força. A chave que faz você olhar para qualquer sinal feminino e não se perder. E se você ainda não se inscreveu, faz isso agora. Não porque eu preciso, mas porque esse é o símbolo da sua decisão. A decisão de não ser mais dependente. A decisão de virar o jogo. A decisão de assumir o trono do seu próprio reino. Chegamos até aqui. E se você caminhou comigo por todos esses blocos, é porque algo dentro de você não aceita mais viver como antes. É porque você já percebeu que não dá mais para ser refém da carência. Não dá mais para viver mendigando atenção. Não dá mais para se perder em sinais falsos. Agora, eu quero que você respire fundo e olhe para si, não para ela, não para o passado, não para o futuro. Olhe para você. Porque toda essa jornada que a gente fez não era sobre decifrar mulheres. Era sobre decifrar você. Era sobre entender sua sombra, sua ânima, sua persona. Era sobre resgatar seus arquétipos. O guerreiro, o amante, o mago, o rei. Era sobre integrar tudo isso numa coisa só. Um homem inteiro. Um homem que não depende. Um homem que não implora. Um homem que não se perde. Um homem que não se esconde. Um homem que não negocia sua essência. Esse homem está dentro de você. Sempre esteve. Só estava adormecido. Só estava coberto pelas máscaras, pelas feridas, pelos medos. Mas, agora, ele começa a despertar. E eu vou te dizer, o desejo feminino é apenas reflexo. Reflexo do quanto você está inteiro. Reflexo do quanto você se sustenta. Reflexo do quanto você se escolhe primeiro. Você percebe? A mulher que deseja de verdade não deseja sua aparência, sua conta bancária ou seu status. Ela deseja a sua energia. Ela deseja o seu centro. Ela deseja a sua liberdade. E essa liberdade não é algo que ela pode te dar, nem algo que você pode comprar. É algo que você constrói, dia após dia, encarando a si mesmo, encarando sua dor, encarando seu medo,
encarando sua solidão. E aí, irmão, o jogo muda. Porque você não é mais jogador perdido tentando adivinhar as cartas. Você é o dono da mesa. Você é o rei que sustenta seu trono. Você é o homem que não pede, mas escolhe. E deixa eu te dizer mais. Isso vai assustar algumas mulheres. Porque muitas estão acostumadas com homens carentes, reativos, manipuláveis. Quando encontram um homem inteiro, elas não sabem lidar. Algumas fogem, e está tudo bem, porque não eram para você. Mas outras vão se abrir de um jeito que você nunca viu. Porque o feminino maduro reconhece o masculino inteiro. E aí nasce algo raro, desejo genuíno. Não jogo, não manipulação, não teatro, desejo de verdade. E é esse desejo que você merece. Não migalha, não carência disfarçada, não ilusão, desejo real, entrega real, conexão real. Mas para chegar nisso, você precisa continuar a jornada. Porque esse vídeo, essa conversa, não é o fim. É o começo. É o chamado. É a fagulha que acendeu. Agora, a pergunta é: você vai deixar essa chama apagar? Ou você vai alimentar até virar fogo? Porque, irmão, ninguém pode fazer isso por você. Nem eu, nenhuma mulher, nem seus amigos. Só você. E eu sei que talvez você esteja pensando: mas por onde eu começo? Você já começou. O simples fato de ter ficado até aqui mostra que você já deu o primeiro passo. Agora é continuar. É praticar presença. É encarar o silêncio. É escolher ser inteiro todos os dias. Você vai falhar às vezes. Vai cair. Vai voltar a sentir carência. Vai se perder em ilusões. Faz parte. Mas agora você tem consciência. Agora você sabe. E quando o homem sabe, ele não volta a ser o mesmo. Então, guarda isso. A mulher que te tira do sério é apenas um gatilho para a ferida que já existe dentro de você. Enquanto você não dominar seu mundo interno, qualquer mulher vai dominar seu mundo externo. Pare de procurar a mulher perfeita e comece a construir o homem completo. Esse é o legado. Esse é o caminho. Esse é o jogo real. E agora, a escolha é sua. Você pode fechar esse vídeo e voltar para o automático. Ou pode assumir o BO, se inscrever, ficar comigo nessa jornada e continuar forjando o homem inteiro que você nasceu para ser. Eu já te disse, não é fácil. Mas é simples e é possível. O desejo feminino vai continuar sendo mistério para os meninos. Mas para os homens que se tornam inteiros, ele deixa de ser enigma e vira dança. Uma dança onde o masculino lidera com firmeza e o feminino responde com entrega. Uma dança onde não há jogo, não há manipulação, não há carência, só presença, só verdade, só força. Esse é o destino do homem que ousa se escolher. Esse pode ser o seu destino. Mas só se você decidir. Agora a bola está com você. Vai ser refém ou vai ser rei?